Glória a Deus. Cumprimento a todos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Você veio aqui nessa noite por prazer ou por obrigação? Você se sente obrigado a vir à casa do Senhor? Ou você tem prazer, você tem alegria em estar aqui? Se pergunte a si mesmo neste momento: por que você está aqui nessa noite? É por prazer que você veio aqui nessa noite? Ou você por algum motivo tem se sentido obrigado a estar neste lugar? Porque quando Davi, ele declara dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele está dizendo de uma alegria, de uma emoção que eu e você podemos viver e sentir. Mas muitas das vezes, quando olhamos para alguns irmãos, nós vemos uma tristeza. Independente daquilo que nós estamos passando, nós precisamos estar alegres na presença do nosso Deus. Devemos sentir prazer, devemos sentir alegria em estar aqui. Porque somente dessa forma, meu amado e minha amada, você vai conseguir absorver da parte do Espírito Santo de Deus aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque se você vir por vir, nada vai acontecer. Mas quando você vem com alegria, a sua adoração é divina. Você glorifica, você dá aleluia. Você não está se importando como está o irmão do lado, da direita ou da esquerda. Você simplesmente procura se alegrar, porque você coloca uma coisa no seu coração: estou na casa do Senhor. Isso para mim é que importa. Então muitas das vezes é como se a pessoa viesse forçada a estar aqui. E dessa forma você não consegue absorver aquilo que Deus tem para derramar em sua vida neste lugar. É por isso que eu e você precisamos sentir alegria. Ou você pensa que somente você teve um dia difícil? Não. Todos os dias eu e você passamos por lutas, provações, mas a gente não pode deixar que as lutas da vida venham a desanimar de estar na presença do Senhor, que nós possamos sentir prazer e alegria, meus amados, para que nós possamos fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Sabe por quê? Se você sair daqui agora, na esquina, próximo à sua casa, vocês vão conhecer pessoas que estão caminhando para o abismo, mas estão alegres, estão felizes. E você está caminhando para onde? Para onde é que você está indo? Para o lugar que você está indo, você está sendo obrigado, Porque se você está sendo obrigado, fique em casa. Porque se você está indo para o céu, se você tem essa convicção, se você tem essa certeza, não deixe que nada tire a alegria e o prazer de estar aqui. Porque aquele a qual você veio buscar neste lugar, antes que você chegasse aqui, ele já estava aqui te esperando de braços abertos. E somente ele tem para te dar aquilo que você precisa. Porque se você esperar do homem alguma coisa, nada você vai receber, meu amado. Nada, porque aquilo que sai do homem não te transforma, mas aquilo que vem da parte de Deus, ele te modifica, ele te transforma. Então não venha esperando nada do homem, não. E é por isso que você precisa se alegrar, sentir alegria, sentir prazer mesmo. Todos os dias que você vier à casa do Senhor, venha disposto a adorar. Sabe por quê? Porque nem sempre no meio da rua, o caminho do trabalho, você vai poder ficar glória a Deus, aleluia. Mas aqui você tem liberdade. Aqui você pode glorificar, aqui você pode dar aleluia.
Então se alegre. Se alegre. Amém? Vou te convidar a ficar de pé um instante em nome de Jesus. Vamos louvar um hino. Eu vou convidar a missionária Sheila a me ajudar. É promessa. E somente aqueles que esperam pela promessa não desanima não. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os obreiros e obreiras podem ficar à vontade para se assentar em nome de Jesus Cristo. Ordem do pastor, fique à vontade. Amém, irmão? Obreiros e obreiras podem sentar. Ordem do pastor. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 19. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-nos. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito agitando com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e nas águas para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamou com lágrimas, disse-lhe: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão concorria, respondeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e gritando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, a palavra do nosso Senhor, ela vem nos dizer que Jesus descia do monte após passar uma madrugada inteira no monte em oração, em conversa com Deus. Quando ele saiu, quando ele foi descendo, ele viu um grande alvoroço, uma grande multidão estava em volta dos seus discípulos, apertava os seus discípulos, e de repente o pai do menino começa a gritar, pedindo pela ajuda de Jesus, para que, se ele pudesse, que fizesse alguma coisa. E por que ele vai perguntar a Jesus se ele pudesse, que ele faria alguma coisa? É porque eles já estavam em volta dos seus discípulos, porque os seus discípulos haviam tentado expulsar o demônio do menino e não puderam. Já haviam passado horas ali, Márcio, ó. Sai, o demônio nada. E o menino mal e o pai desesperado pela situação que ele estava vendo o seu filho, porque já era homem, mas porém desde a sua infância sofria com aquele trauma,
Porque quando o espírito imundo se apossava daquele menino, ele o lançava na água, no fogo, tentando destruir, como nos relata a palavra. E esse era o desespero de seu pai, em ver o sofrimento do seu filho e não poder fazer nada, porque estava ali vendo aquela situação e ele nada podia fazer. E quando ele se aproximou de alguém que poderia fazer alguma coisa, esse alguém também não estava preparado para lhe ajudar, que eram os discípulos de Jesus, que até achavam que estavam preparados, mas não estavam. Eles precisavam aprender algo mais para a sua caminhada. É quando muitas das vezes o homem e a mulher de Deus se acha sábio ou sábia suficiente para poder fazer algo da parte de Deus, quando na verdade ainda não está preparado, não chegou ao ponto certo do processo para que ele possa executar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Porque para fazer aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, vai exigir de mim e de você dedicação, vai exigir de mim e de você tempo. E muitas das vezes o crente não quer doar isso para Deus, ele não quer dar. Para si ele gasta horas e horas, mas para Deus ele não faz essa doação de tempo, que é o tempo do jejum, que é o tempo da oração. E muitas das vezes, sem esse tempo, você quer executar grandes obras e você não consegue. Todos os seus passos que você tenta dar para frente, é como se você desse um passo para frente e dois para trás, porque você ainda não está praticando o processo para o crescimento de sucesso na presença do Senhor. E seus discípulos estavam ali, achando que estavam preparados, e passaram ali por uma parte do seu tempo, dizendo: sai dele, sai dele, sai dele, em nome de Jesus, e nada acontecia. E quando ele se aproximou, que ele viu Jesus se aproximando, ele disse: Senhor, tem misericórdia de nós. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajude. Mas aí Jesus olha para ele e diz assim: ó, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, ajuda. Primeiro ele diz: eu creio. Ele diz assim: ajuda a minha incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ele ouve esta palavra, tudo é possível ao que crê, ele observa essa palavra como uma promessa. Mas não é uma promessa. Não é uma promessa para que tudo que você desejar vai ser realizado em sua vida. Não, não é bem assim não. Porque aquilo que não tiver dentro da vontade de Deus, Ele não vai fazer na tua vida. Por quê? Porque se você deseja algo fora da vontade de Deus, Deus ele não vai fazer. Então, para que Deus ele faça aquilo que você deseja, é necessário estar dentro da vontade dele. E muitas das vezes o homem ele quer tomar posse dessa palavra como uma promessa e quer exigir de Deus que faça na sua vida tudo que ele deseja, tudo que ele quer, tudo que ela quer. E não é bem assim. Precisamos entender que para que Deus realize na minha vida e na sua vida, é necessário estar dentro da vontade de Deus. É necessário que eu e você entendam uma coisa, que assim como os discípulos chamaram Jesus do canto, porque eles não perguntaram a Jesus na rua não, porque foi que eles não conseguiram expulsar o demônio. Esperou chegar em casa, as portas fechadas, nós só estavam o mestre e eles, e assim: ei, nos explica aqui, por que foi que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? O Senhor simplesmente só fez ali ordenar que ele saísse, ele saiu, e nós estávamos fazendo tudo certinho, fizemos tudo certinho como o Senhor tem nos ensinado.
Aí Jesus olha para ele e diz assim: tem certas castas de demônios que não saem, a não ser através do jejum e a oração. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele precisa entender esse mistério aqui, que para eu e você viver nesse mundo cruel, é necessário manter uma vida de jejum e oração. Ah, mas eu trabalho num trabalho cansativo, não tenho como me doar neste processo de jejum e oração por horas. Mas e o seu dia de folga? O que é que você tem feito com ele? O que Jesus veio explicar acerca do sábado, quando muitos judeus o condenavam por estar realizando os seus sinais e prodígios, mesmo nos dias de sábado, que ele diz: meu pai trabalha até os dias de hoje. Quando a Bíblia vai dizer 6 dias trabalharás, mas o 7º você vai descansar. E que muitos não entendiam, é que eu e você precisamos ter tempo para Deus. Porque se você não tiver um tempo para dedicar a Deus, infelizmente você vai morrer espiritualmente. E é por isso que muitas das vezes, meus amados, nós chegamos na igreja e procuramos pelo irmão A, pelo irmão B, na terça, na quarta, na sexta, no domingo, e também não encontramos. É porque ele vai deixando a sua vida espiritual escorregando aos poucos. Não se prostra mais diante de Deus para a oração, para o jejum, para a consagração, para a meditação da palavra, muito mais. E aí ele vai desvalindo, vai saindo aos poucos e não percebe. Vai estando dentro da igreja, só porque é crente, ele tem, sabe? Ele tem consigo, dona Zil, aquele título de sou crente, e acha que é super-homem, e acha que é a Mulher Maravilha, e que não vai cair, e que não vai pecar, e que simplesmente por ele ser crente, por ele crer em Deus, que até o diabo crê, ele não vai cair. E aí ele vai se distanciando de Deus gradativamente, até chegar ao ponto de perder o prazer de estar aqui. Não tem prazer, quando vem se sente obrigado. Ou como o pastor cobra da igreja a presença. Mas sabe o que é que a palavra de Deus nos diz? Nos ensina em Hebreus capítulo 10, 25. Não deixai de congregar, como é costume de muitos. A cobrança do pastor é dele, não é a palavra de Deus, que sobre ele exerce uma responsabilidade e uma autoridade para cobrar dos membros a presença nos cultos. Mas aí o crente rebelde não dá ouvido, e está achando que ele chamando dessa forma para o seu bem, está lhe fazendo mal. E aí você vai se afastando. Aí quando chega o dia de ser provado, não está preparado, porque tem título de crente, mas não é crente. Tem título de discípulo, mas não é discípulo. Os discípulos precisavam aprender uma lição naquele dia, porque era propósito de Jesus ensinar os seus discípulos todos os detalhes, para eles se manterem firmes após o seu retorno ao céu. A mesma coisa serve para mim e para você. Estamos aqui para ser preparados para herdar o reino do céu. E se eu e você não se adequar às preparações para a morada celestial, lá também você não pode entrar. Então é por isso que eu e você necessitamos da libertação. Talvez você está vindo para a igreja, mas se encontra como filho deste homem,
surdo, não consegue ouvir, não consegue entender o que tem sido ensinado de lá para aqui, daqui para lá. Porque primeiro, para o pastor pregar, ele recebe da parte de Deus, para depois ele transmitir à igreja. E muitas das vezes o homem não quer entender isso. E foi por isso, foi a inspiração do Espírito Santo de Deus mesmo perguntar à igreja se você veio aqui por prazer ou se foi por obrigação. Porque quando você vem por prazer, meu amado, sabe, você recebe aquilo que Deus está exaltando a sua vida, porque Ele só corrige aquele que Ele ama. O pai que não ama seu filho, ele vai deixar o filho fazer o que quer. Mas o pai que ama o filho, não. Ele vai estar sempre chamando na regulagem para não deixar se perder. E é assim Deus comigo e com você. Se Ele nos chama na correção, é porque Ele não quer que nem eu nem você venha se perder. Que possamos permanecer no caminho, para que o inimigo no meio do caminho, sabe, não apareça com a bandeira dizendo: olha, por aqui é mais rápido, por aqui é mais fácil. Por quê? Porque quando você olhar para o caminho que você tem que passar, está cheio de espinho, está cheio de pedras. Aí Ele te apresenta, sabe, um pasto invejejante, para que você possa andar sem machucar os pés, cheio de árvores sombrias. Mas o caminho que você tem que trilhar, não tem árvore por perto, o sol é escaldante. Quem quer andar no meio do sol, sobre espinhos, sobre pedras? Ninguém. Aí se você olhar para o caminho verdante, verdinho ali, cheio de grama, com árvores protegendo do sol. Mas quando eu e você estamos guiados na direção do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos alertar do perigo que está escondido embaixo das árvores e no campo verdejante, que o teu adversário está te apresentando como um atalho. Por quê? Porque você precisa enfrentar dificuldade deste mundo para poder sobreviver e provar que está preparado para herdar o reino do céu. A palavra de Deus, ela tem se cumprido, e a cada dia nós estamos vendo os relatos do cumprimento da palavra de Deus. Mas tem pessoas ainda vivendo como se fosse permanecer aqui eternamente. E eu e você precisamos entender que nós precisamos construir uma vida com Deus intacta. Precisamos manter, e esse alicerce do qual Jesus estava ensinando nesse dia para os seus discípulos, a necessidade da oração, do jejum, é para todos nós. Porque tem dias da nossa vida que somente através da oração nós vamos vencer alguns obstáculos que surgem no nosso caminho. Estaremos preparados para as ciladas que o meio do teu adversário vai colocar em nosso caminho. Porque é que a palavra de Deus vai nos dizer que se aquele que recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. A palavra diz assim: olha, aquele que recuar, a alma de Deus não tem prazer na vida desse homem e dessa mulher. Por quê? Porque ele é chamado, e ele vem com prazer, e de repente ele deixa que os espinhos o sufoque, que o sol escaldante lhe mate. Não procura regar a semente para que ela venha crescer, florescer e dar bons frutos. Se eu e você não fizermos isso, infelizmente nós não vamos herdar o reino do céu. A salvação é para todos, mas nem todos vão poder alcançar, porque o chamado tem sido para
todos, mas a escolha, quem vai fazer é o dono da casa. A seleção, quem vai fazer é o dono da casa. Você quer ver uma coisa? A palavra de Deus, ela é usada muito em comparação com as coisas da época. Observe quando Jesus vai falar da colheita, ele vai usar o trigo e o joio, duas sementes semelhantes, duas plantas semelhantes, mas só uma produz semente. Amém? Vamos usar algo semelhante aqui nessa terra. Olha, imagine agora uma única vaga de emprego sendo anunciada no Brasil, aonde se encontra milhares de pessoas desempregadas, pessoas exatamente qualificadas para aquela vaga, e vai todos passar por uma mesma entrevista, mas só tem uma vaga. Mas chegou ali milhares de pessoas, todos em busca daquela mesma vaga. Mas vai ter alguém sentado em uma mesa, preparado, capacitado para analisar a todos os currículos e ver quem verdadeiramente está apto para assumir aquela vaga que está disponível. Lá no céu não é diferente. Deus está sentado no seu trono, e a Bíblia diz que o Filho, o juiz, o que agora é meu e seu advogado, mas que naquele grande dia estará como juiz, também estará lá, e nós iremos nos apresentar diante dele, e a Bíblia vai dizer que vai se abrir o livro, aonde vai estar contando toda a nossa história de vida, desde o nascimento até o dia da sua morte. E através desse histórico de vida será analisado se você está apto a viver e a morar na cidade celestial ou não. Então o tempo tem sido proposto para mim e para você, assim como Jesus passou com seus discípulos 3 anos e meio ensinando cada detalhe de como fazer para morar no céu, e como eles dão continuidade à sua obra. Não é diferente na minha e na sua vida. Tem sido dado um tempo, uma oportunidade para uma preparação para a morada celestial. Todas as instruções que eu e você precisamos para viver eternamente está contido na palavra de Deus. Você pode observar que existem vários livros no mundo inteiro, escritores que surgem hoje, que o livro até faz sucesso, mas que amanhã deixa de ser falado. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, foi escrita há milhares e milhares de anos, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, aos homens que viviam dentro da sua vontade, que obedeciam a seus mandamentos, que viviam dentro do seu propósito, foram inspirados pelo Espírito Santo para nos escrever por amor, por misericórdia da minha e da sua vida, que surgiríamos há anos e milhares de anos depois, e que também precisávamos absorver este conhecimento para herdar o reino do céu. E agora essa instrução tem sido liberada para mim e para você. Mas o que é que nós temos feito? O que é que eu e você temos feito com o tempo e a oportunidade que Ele tem nos dado para nos preparar para morar na cidade celestial? Qual tem sido os tipos de escolhas que nós estamos fazendo? Tiago vai dizer para mim e para você que não vem sobre vós nenhuma tentação que não seja humana ou carnal. Então, quando eu e você fazemos qualquer tipo ou cometemos qualquer tipo de pecado que desagrada a Deus, é a escolha que eu e você temos feito.
daquilo que queremos para a nossa vida. Se eu e você fazemos as escolhas conforme a vontade de Deus, Ele também vai liberar a sua bênção sobre a minha, sobre a sua vida. Por quê? Olha o que Ele diz lá em João, capítulo 15, versículo 13, Ele diz assim para o seu discípulo: vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando chega no versículo 7 do capítulo 15, Ele diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome, vos serão feito. Mas primeiro é necessário que vós estejam em mim, e as minhas palavras estejam em vós. Aquilo que eu e você pedimos a Deus é garantido, olha. Não existe empecilho para poder receber. Só é necessário uma coisa: a palavra dele precisa estar dentro de você, e você precisa estar ligado com Ele. Se você não estiver ligado com Ele, não adianta você fazer campanha de oração, porque você não vai ser ouvido, porque você não está vivendo dentro da vontade dEle. E qual é o exemplo usado dentro disso? A figueira. Aí ele diz: o ramo que é cortado não serve mais, só serve para ser lançado no fogo. Por quê? Porque vai secar. Mas aquele que ele está limpando, quem foi que ele limpou? A igreja. Ele limpa, ele diz que o Pai vai limpando. Sabe para quê? Para que eu e você produzimos, venha produzir mais frutos. Porque uma árvore frutífera, se ela estiver suja, como é a sujeira da árvore? É o renovo que vai nascendo, acaba sufocando a árvore e não deixa ela produzir fruto. Então o agricultor, ele vai lá e começa a podar ela, tirando aqueles renovos que vai impedir que ela venha frutificar, dê muitos frutos. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele vai limpando, para que não deixe, sabe, que os renovos ali, aqueles arbustos, venha impedir que você continue produzindo frutos e frutos bons. Mas aquele que é cortado da figueira, que é Deus, infelizmente para nada mais serve. Então são instruções que nós recebemos dentro da palavra de Deus, que é necessária ser aplicada em nossa vida. Porque se eu e você não aplicarmos em nossa vida, infelizmente não vamos alcançar o nosso maior objetivo. A não ser que o seu maior objetivo seja ouro ou prata, você vai alcançar. Se dedique, você vai alcançar. Mas se o seu objetivo é o reino do céu, buscai-o em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, e assim, meu amado, Ele vai te colocar em primeiro lugar em tudo que você precisar, em tudo que você desejar. Nós somos necessitados de Deus. Aquele homem não tinha fé suficiente, como Jesus perguntou. Se tiver fé, tudo é possível. Mas no momento, sabe o que foi que ele fez? Ele se humilhou perante o Senhor. E que é muito necessário a humildade diante de Deus. Que tipo de humildade é essa que ele teve? O reconhecimento. Eu não tenho, mas ajuda a minha incredulidade. É quando muitas das vezes na minha vida e na sua vida surgem situações e que eu e você até mesmo achamos que temos fé suficiente, mas que surge aquelas dúvidas, nós precisamos declarar para Deus: me ajuda na minha incredulidade, porque eu até tenho fé, mas não é suficiente. Porque quando Jesus vai dizer: ei, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, aí você vai dizer para ele: mas o grão de mostarda é uma semente miudinha. É simplesmente isso que você precisa. Pequena fé. Mas a fé agora ela precisa ser alograda a uma vida com Deus.
Porque se não tiver lograda com a vida com Deus, aquilo que você vai pedir vai estar fora da vontade. Mas quando ela é lograda com a vida com Deus, tudo que você pede está dentro da vontade de Deus, porque você conhece o seu Pai, e você não vai pedir nada ao seu Pai que desagrade a Ele, porque você sabe que no momento que você pedir, Ele não vai te dar. E é isso que tem acontecido com muitos. Não tem buscado conhecer o seu Pai verdadeiramente, para que possa pedir e o Pai possa conceder. Tem pedido coisas que estão fora da vontade do Pai, e o Pai, para não te perder, não tem te dado. Aí tem muitos que tem, ó, me dá a parte da minha herança que eu vou embora, não quero mais viver dentro de casa, quero viver a minha própria vida. Aí tem saído, tem ido embora. E eu e você? Você que tem vindo em todos os cultos, o que você espera do seu futuro diante de Deus? Como é que você tem tratado a sua vida perante o Senhor? Se você não tem dedicado tempo para oração, se você não tem dedicado um tempo para o estudo da palavra de Deus, se você não tem dedicado um pouco do seu tempo para consagrar a sua vida a Deus, cuidado, porque a qualquer momento você pode pedir ao Pai para que te deixe partir e sair de casa e virar as costas, porque tudo que você for ver dentro da igreja está ruim para você. O irmão Márcio não presta, a irmã Malene não presta, nada vai prestar, porque na verdade a podridão entrou dentro dele, está acabando com ele, e ele não consegue reconhecer o seu defeito. Tudo que ele vê no irmão é defeito, mas o defeito não está no irmão, está dentro dele mesmo. E aí ele vai saindo, porque ele, todo lugar que ele olha, ele vê defeito, não consegue reconhecer. O Senhor está dizendo que eu preciso ter fé? Eu tenho, mas me ajude, ajuda a minha incredulidade. Sabe por quê? Ele desejava aquilo que estava sendo proposto para ele. Se ele pediu a Jesus para que o ajudasse, é porque ele sabia que Jesus tinha capacidade de ajudar. Os seus discípulos não estavam preparados para ajudar naquele momento, porque ainda estavam passando pelo processo de aprendizagem. E eu e você, há quanto tempo você tem caminhado com Deus e você ainda está querendo beber leite? Você está com medo de sair do leite materno para passar para um alimento sólido. Se perdendo. Com o tempo, precisamos verdadeiramente nos conectar no trono da graça, e isso será feito através do jejum e da oração, para que você não perca a salvação da sua alma. O desespero daquele pai naquele momento de ver o seu filho naquela situação, meu amado, é porque um demônio estava vivendo na vida do seu filho. E quantas pessoas estão vindo para a igreja e tem demônios ocultos dentro da sua vida, porque ainda não foram libertos, precisam verdadeiramente conhecer Jesus, para que seja verdadeiramente liberto, totalmente purificado, para conhecer a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Foi o que aquele homem, o seu filho, viu naquele dia, porque quando Jesus ordenou, Jesus disse: ei, saia dele e não volte mais. É a libertação que eu e você alcançamos da parte de Cristo, quando nós nos aproximamos dele, quando nós declaramos que nós somos dele, pertencemos a ele. Ele chega, meu amado, ele vem limpar a casa e diz: ei, não volte mais, porque essa vida, essa casa agora me pertence. Mas isso só acontece quando eu e você buscamos a ajuda dele, temos o reconhecimento que precisamos e que necessitamos. Aquele homem teve que reconhecer que precisava da ajuda de Jesus, e que sua fé não era suficiente, que ele precisava que Jesus acrescentasse sobre a vida dele fé, para que ele pudesse vencer o obstáculo que estava em sua frente. Qual era o obstáculo? A incredulidade.
que fica entre a fé e o crer, o milagre. É o que nós precisamos. Precisamos diariamente estar exercitando uma vida sincera, reta com nosso Deus, para que os espíritos imundos não venham a estar fazendo morada na minha vida e na sua vida, porque os demônios existem, e muitos deles, muitas das vezes, meu amado e minha amada, ele não te pega para te lançar no fogo, te lançar na água, te lançar no chão, fazer ter crise, mas muitas das vezes ele faz a pessoa entrar na depressão tão profunda, aonde muitos acabam tirando a sua própria vida. É aonde você não entende, peraí, era crente, mas não estava liberto totalmente, não estava praticando o exercício da fé. Qual era o exercício da fé? Jejum e oração, para que você se mantenha vivo diante da presença de Deus. Cuidado, porque o teu adversário, ele anda bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. E se eu e você não estivermos vigilantes, infelizmente vamos deixar brecha para que ele nos ataque. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que quando nós começamos a ler a história de Sansão, que ele vai com seus pais pedir a mão da menina da qual ele havia conhecido em casamento, a Bíblia diz que Sansão, encontrando um leão, o matou sem mesmo que os seus pais soubessem. Ele avistou o leão, não deixou nem seus pais saber, foi lá e matou. Ou seja, quando nós estamos ligados na direção do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver aquilo que está em nossa volta procurando nos matar. Mas quando eu e você não estamos ligados, o pecado ele vai se chegando devagarzinho, vai se encostando, e você vai se acomodando, meu amado e minha amada. E é com ele que eu e você precisamos ter cuidado, porque o meu e o teu adversário não está preocupado quem está lá no paredão, com aqueles que estão no bar, não. Eles estão preocupados com aqueles que estão buscando uma mudança de vida, aqueles que verdadeiramente estão buscando a sua salvação. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe que lhe resta pouco tempo, e ele quer tirar, se possível for, a maior parte dos escolhidos de dentro da igreja. Então é eu e você que precisamos nos preocupar aonde você quer passar a sua eternidade. Observe o que o demônio faz na vida de um ser humano aqui na terra. Imagine quando você ou eu for parar no inferno, o que é que ele vai fazer conosco? Medita aí. Se aqui só ainda brecha, faz o que quer, e quando chegar lá que eles serão nossos donos, se eu e você não procurar manter a nossa vida com sinceridade, vivendo dentro da verdade, o que é que ele não vai fazer? Cuidado, cuidado. A Bíblia diz para mim e para você que a nossa palavra deve ser sim, sim, e não é não. Não pode passar disso. Tem muitos crentes que tem deixado a escarnecer-se simplesmente pela palavra. Aí a pessoa confia, é crente, eu vou confiar. E aí aquele crente não cumpre com aquilo que prometeu, não honra a sua palavra. A pessoa só te confiou mesmo porque você é crente, e sabe que crente, sabe, ainda que por mais que não viva para Deus, ele sabe que o crente ele tem que ter uma obrigação de viver uma vida para com Deus, de honrar a Deus em todos os detalhes da sua vida. Mas tem muitos que têm deixado isso em vão, têm esquecido desses princípios, e aí o nome do Senhor tem sido escarnecido na boca de muitos, pelas suas atitudes, pelas suas práticas erradas, aonde o mundo tem olhado, tem visto, tem criticado. A partir do momento que você tomou a decisão de servir a Cristo, agora
você carrega o nome dele em sua vida, e você precisa honrar esse nome aonde você for, e você precisa honrá-lo, ainda que custe a sua vida, você não pode negá-lo. Então pense nisso, você precisa honrar o nome do Senhor, ainda que custe a sua vida. Imagine abrir a porta para qualquer tipo de pecado que está entrando, coisas que você pode dizer muito bem não, e tem dito sim, tem abrido a porta e tem deixado ele se assentar em sua mesa. Até aqui me ajudou o Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.